Fala aí pessoal, eu sou o Tito Petri e bem-vindos ao curso de Programação de Jogos com o Unity. Durante essas aulas nós vamos aprender a mexer no editor da Unity e vamos aprender todo o embasamento da linguagem C# para criação de jogos. Eu procurei criar esse conteúdo baseado na construção de jogos do zero, utilizando a linguagem C#. Se você quiser aprender a mexer com assets prontos do Unity, com ferramentas prontas, editores prontos do Unity, esse não é o conteúdo para você. Aqui a gente vai aprender o C# do zero e vai aprender todo o embasamento na linguagem de programação, na orientação a objetos e na construção de jogos do zero. Então tudo que a gente fizer aqui, nós vamos programar do zero, script por script, e eu não vou usar nenhum asset pronto. Se você está acostumado com aqueles tutoriais onde você já tem um cenário meio pronto, um personagem meio pronto para você usar, esse não é o curso. Aqui a gente vai aprender a fazer tudo do zero, a construir tudo do zero, para que vocês consigam desenvolver a ideia da criação dos jogos de vocês bem do zero, construindo script por script e objeto por objeto. Tá legal? Então eu só dou esse alerta antes porque muitas pessoas querem aprender a usar lá o controlador de personagem, os exemplos que tem no site do Unity, e muitas vezes acaba não sabendo como construir uma aplicação em branco, né, a partir do zero, elemento por elemento, programação por programação. Então essa que é a ideia aqui. A ideia é eu mostrar para vocês a lógica de programação, a linguagem C#, o editor do Unity, e a gente começar a construir os nossos games bem do zero mesmo. Tá legal? Lá para frente vocês vão também aprender a carregar personagens, animações, colocar joystick, tudo que um game completo tem. Porém, a ideia é a gente começar bem do zero, a gente entender degrau por degrau, passo a passo, pecinha por pecinha, para que a gente consiga construir a nossa aplicação na Unity. Tá legal? Eu costumo comparar o desenvolvimento de aplicações, a programação de software, de games, com a construção de uma casa ou de um avião, e principalmente quando a gente usa linguagens orientadas a objeto. O conceito ele é bem similar a você construir, por exemplo, uma casa de Lego, tá legal? Se você for construir uma cidade de Lego, você vai ter que construir pecinha por pecinha, o predinho, o carrinho, e aí você junta uma coisa com a outra, faz um quarteirão, e assim você vai conseguir fazer a cidade inteira. Ou a construção de um avião, por exemplo. O avião você vai montar, um cara vai montar a asa, o outro vai montar cada banco, o outro vai montar a televisão, e aí você vai juntando cada um desses módulos e aí você vai construir um avião, tá? Nada é difícil se você conseguir separar isso daí em módulos, em peças, em etapas, né, menores. Então é isso que eu quero transmitir para vocês através dessas aulas, tá? É todo aquele embasamento na construção de jogos, de linguagem de programação, de C# para a gente conseguir construir cada uma, juntar cada uma dessas pecinhas e construir as ideias maiores aí depois. Tá legal? Então eu vou tentar ser bem sucinto, bem rápido, bem objetivo, para que vocês não desanimem e consigam absorver esse conteúdo de uma maneira bem legal, tá bom? Então o primeiro passo é você baixar o Unity, tá bom? Então o primeiro passo é você baixar o Unity, põe aí no Google Download Unity, você vai ser levado para essa página aqui. Vou deixar o endereço nas descrições do vídeo. Baixa o Unity Hub. O Unity Hub é o downloader, né? É o programa que vai baixar o Unity para você, e ele também é um gerenciador aqui da sua conta da Unity, dos seus projetos. Faz o download da ferramenta por aqui. Eu não vou acompanhar passo a passo a instalação porque é uma instalação bem simples. Acredito que vocês consigam sem nenhum problema. Unity Hub, a partir do Unity Hub você vai baixar o Unity. É legal você ter uma conta no site do Unity. Existe também uma comunidade de projetos e tudo que é o Unity Connect. Depois vocês procurem aí. Para a gente editar os nossos códigos, utiliza-se muito o Visual Studio. Ele é um editor
de linguagem C Sharp, entre outras, né? E você consegue trabalhar o Unity integrado com ele de uma maneira bem simples, tá? A maioria das pessoas que programam em Unity usa o Visual Studio porque ele tem vários recursos para você editar o seu código, para você mexer no seu projeto, né, nos scripts do seu projeto, porém ele não é necessário, tá legal, pessoal? Não quer dizer que sem o Visual Studio eu não consiga programar no Unity. Os scripts do Unity que a gente usa na Unity são scripts em C Sharp, extensão .cs. Você consegue editar eles em qualquer editor de texto. Você pode editar até no bloco de notas, se você quiser, tá legal? Porém, o Visual Studio ele tem recursos aí que vão ajudar a gente na construção do código. Então, façam o download, instalem o Visual Studio também, tá legal? Eu estou usando aqui o Mac, mas creio que as diferenças não sejam muito gritantes para o Windows. Ou usem o editor de texto que vocês quiserem. Visual Studio, caso você queira usar no modo turbinado aí a programação do Unity, vai usar o Visual Studio. Eu vou usar aqui, por boas práticas, todo mundo vai utilizar, todos os tutoriais que você vê aí na internet a galera vai usar, e eu quero também ensinar alguns recursos, alguns macetes que ele tem aqui. Um outro editor que eu recomendo vocês terem, né, todo mundo que programa, seja qualquer linguagem que for, é o Sublime Text. Ele também é gratuito e você poderia também usar ele no lugar do Visual Studio ou até mesmo o seu bloco de notas, como eu falei, tá legal? Porém, já falo para vocês que muitas vezes eu uso o Sublime Text também, não há necessidade. O Visual Studio ele é um editor um pouquinho mais pesado, ele demora um pouquinho mais para carregar, ele é um IDE, na verdade, para fazer uma série de outras coisas, né? O Sublime Text é como se ele fosse um bloco de notas um pouquinho melhor, né? Um pouquinho não, bem melhor na verdade, mas é um bloco de notas turbinado, um editorzinho de texto. Então ele é super levinho, fácil de abrir, fácil de mexer e tudo é de graça, não precisa gastar dinheiro com nada. Existe também um material, eu quero que vocês vão atrás disso daí, eu vou deixar os links na descrição, em anexo no curso, nos vídeos aí que eu colocar na internet. Isso aqui é o meu livro de programação em Unity C Sharp, e esse livro, as aulas que nós vamos ter aqui agora, eu vou acompanhar o conteúdo desse livro, o conteúdo dessa apostila aqui, na verdade, tá? Isso não é um livro passo a passo, não quer dizer que só com o livro você consiga aprender isso daqui. O recomendado é que você assista às aulas e acompanhe o material que está no livro. Então nesse livro tem um pouquinho de explicação, tem links, tem aqui algumas etapas do projeto, alguns atalhos principais que a gente vai usar, e tem principalmente os códigos que nós vamos usar nessas aulas. Ó, deixa eu distanciar aqui um pouquinho, você vai ver que a gente tem um monte de códigos que são as programações que nós vamos estudar nessas aulas aí, tá legal? Então muitas vezes você vai precisar de uma referência, de um código aí por escrito. É legal que você tenha esse documento aqui em mãos na hora de estar estudando, na hora de estar acompanhando essas aulas aí, tá legal? Então busquem por esse PDF e ele vai ajudar vocês aí. Então o primeiro passo é fazer o download e instalar essas ferramentas e obter a minha apostila de programação em C Sharp, que nós vamos usar bastante aí também nas próximas aulas, tá legal? Então façam isso daí e vamos para a próxima etapa. Legal, então só vamos falar de três tópicos aqui rapidinho antes da gente começar, depois a gente já parte para a prática mesmo, tá? Então eu vou falar agora rapidamente aqui o que dá para fazer com essa ferramenta, por que eu acho ela legal, por que eu acho ela importante de vocês aprenderem. Todo mundo que programa, que mexe com 3D tem que saber Unity. Ela é uma ferramenta que ela está ao alcance de todo mundo, assim, e eu acho que é vacilo não saber. Unity vai te permitir fazer games 2D e 3D para celular, PC. A gente pode criar jogos 2D e 3D com a Unity. Qualquer tipo de jogo ou aplicação gráfica, né, a gente pode criar. E a gente usa muito o Unity na parte de realidade virtual. A Unity tem a integração com o Oculus Rift, o HTC Vive, o HoloLens e mais uma série de óculos aí que a gente tem no mercado.
praticamente 100% deles funcionam integrados com a Unity, tá? Eu nunca ouvi falar de um óculos, de VR que não funcione no Unity, que não tenha integração com o Unity. Se você quiser criar uma aplicação de VR, é a Unity que vai se usar. A Unity também ela tem integração com ferramentas de realidade aumentada. As ferramentas mais modernas que a gente tem hoje são essas três que eu listei aqui, a Vuforia, o ARKit e o ARCore. Então ela tem integração com isso. E uma coisa que usa-se muito a Unity permite a gente fazer uma aplicação multiplataforma. Então você pode ter um game com pequenas alterações disponibilizando no PC, no iOS, Android, publicar sua aplicação no Steam, e para web também, né, para funcionar dentro do site, até para um console caseiro, né, até para um PlayStation 4, Nintendo Switch. É lógico que você tem que ter licenças aí perante as empresas. Então você consegue criar um projeto, você consegue criar um game 2D ou 3D, ou uma realidade virtual, ou algo para um óculos, para um headset de VR, ou uma realidade aumentada. Tudo está integrado ali. Imagina que você pode criar um único projeto para fazer isso tudo aqui. Então isso é um grande ponto aí do Unity. Quando você sabe fazer um modelo, ou uma animação, ou uma imagem, ou um vídeo, você tem que enxergar o seguinte, né? Se você quiser trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, você vai ter que criar produtos com isso. Assim, uma pessoa que sabe fazer uma imagem, uma ilustração, um desenho, para que serve esse desenho? Ele tem finalidades, ele serve para publicidade, ele serve para uma série de coisas. E de tudo que eu conheço, todos os softwares que eu conheço, eu acho que o Unity é o que te possibilita criar a maior quantidade, quer dizer, de produtos, tá legal? Produtos digitais, coisas modernas. Então, na Unity daria para você criar um filme, um game, uma animação, um aplicativo de celular, um site, de repente, um jogo, muita coisa daria para você criar. Mas também você tem que entender qual que é a aplicação disso tudo. Aqui eu listei, eu fiz esse slide, confesso para vocês que esses itens aqui eu pensei em 5 minutos no máximo, mas eu poderia listar aqui pelo menos uns 300 itens, mas pensem em produtos e pensem também na aplicação desses produtos, porque geralmente a galera quer fazer games e pensa só em entretenimento, né? Games para entretenimento, games de prateleira, né? Publicados em lojas ou para vender numa mídia física, de repente. Mas isso é só um ramo, tá legal? E no Brasil vou falar que é o menor de todos, tá? A maioria das pessoas trabalha com Unity, particularmente, não trabalha com entretenimento, trabalha com todas essas outras coisas, menos com entretenimento. Entendo que assim, por que eu quero que vocês aprendam Unity? Porque ela te possibilita criar uma série de produtos, tá legal? Você pode criar o seu aplicativo, sua RA, sua realidade virtual, o seu filme, sua animação, seu game, e ela também permeia muitos mercados, entendeu? Eu conheço profissional que trabalha em todos esses mercados que estão listados aí, tá? São os que eu pensei rapidamente, mas daria para ir mais a fundo nessa lista. Percebam que tem muita aplicação, fazer games, fazer filmes, fazer aplicativos para todo esse tipo de, né? Entretenimento é um deles, tá? Então a Unity ela tem muita aplicação nessas áreas. Educação, por exemplo, escolas vão usar softwares para mostrar alguma coisa. Geralmente assim, treinamento, ensinar, usa-se muito Unity. Tem muito mercado para isso. Existe muita empresa que movimenta muito dinheiro para criar aplicações nesses segmentos, tá? Medicina também, a área de saúde também. Aí, hoje mesmo, eu não lembro quem que postou aí, mas hoje mesmo, por causa dessa situação aí, né, que a gente está vivendo, parece que esse mercado aí ele está bem em alta, porque é lógico, né, o ramo farmacêutico ele está totalmente em alta, então você precisa de material para merchandising, para marketing, para treinamento de pessoas, para estudar as coisas, né? As pessoas trabalham em volta disso, né? Então é uma área legal. E também publicidade, né? Meio que óbvio, indústria, muita indústria usa fazer simulação em tempo real e publicidade e eventos também. Eu vejo muita gente que trabalha com maquete eletrônica, arquitetura, maquete para eventos, cada vez mais usando isso aqui. É um ramo muito promissor
eu conheço pouquíssimas pessoas que se especializaram em criar maquetes virtuais, fazer um tour ali, fazer uma realidade aumentada, mas é um mercado promissor. Eu percebo que é bem carente, muita gente me procura para fazer esse tipo de trabalho. Eu não tenho nenhuma experiência com arquitetura, geralmente eu sempre rejeito esses trabalhos, mas eu sei que tem uma enorme absorção. Se você gosta de maquete, decoração, cara, vai para essa área que é muito promissora. Você vai ganhar muita grana com isso. Eu não gosto, não é minha especialidade. Eu gosto mais de personagens, de games. Eu não sei nada de arquitetura, mas se eu soubesse um pouco, se eu gostasse dessa área, sem dúvida eu estaria fazendo várias maquetes virtuais aí que eu sei que também tem. E ainda mais, né, com as pessoas agora saindo menos de casa, esse mercado aí ele tem a crescer nessa direção, né? Então legal, a gente já sabe que pode criar jogos a RVR, já sabe aonde aplicar isso daí, já tem algumas ideias aí de como transformar isso aqui em dinheiro, né? Isso é importante também, não dá só pra gente ficar brincando aqui de fazer joguinho, né? E aí vai ter um monte de pessoas que vão me perguntar qual que é a melhor ferramenta para fazer jogos, né? E eu coloquei o melhor ali até entre aspas, porque é o que eu sempre respondo, não existe ferramenta melhor, todas elas são excelentes, todas elas têm uma série de recursos. Ahn, o que você tem que entender é o que você quer fazer, tá legal? Aonde você quer chegar, que tipo de produto você quer criar, né? Então, eu sempre que eu vou fazer um projeto, eu primeiro faço esse mapa na minha cabeça, que produto vai ser esse? Vai ser um game 2D ou 3D? Ele vai ser uma realidade aumentada? Ele vai ser para o Android, para o iPad, né? Então, criem esse mapa na cabeça de vocês e, na boa, aprendam todas essas ferramentas, tá? Eu confesso que a Unreal e a Godot eu ainda não me aprofundei muito, porque eu gosto muito do Xcode, eu desenvolvo bastante coisa para iOS e eu gosto muito da parte de realidade aumentada. Vocês sabem que o iOS ele sempre está à frente aí com o ARKit, né? Eu já falo muito de ARKit, pouca gente conhece, pouca gente usa, porque infelizmente requer um iPhone, um Mac para desenvolver uma conta de desenvolvedor que custa US$ 100 por ano, hoje são R$ 500 por ano, paguei a minha recentemente aí. E assim, ser desenvolvedor da Apple é um enrosco, né? Mas é uma investida que você tem que dar, porque eu sempre também dou essas dicas pra galera. Desenvolver para Apple sempre vai te trazer mais grana, velho. Quem tem dinheiro tem iPhone e quer desenvolver para iPhone. Tá? Quem gasta dinheiro com aplicativo não tá nem aí se o negócio é Android, se é muita gente, ele quer ver o negócio funcionando no iPhone. Eu tenho essa visão de mercado aí, tá? Geralmente os usuários de Android eles não querem pagar nada, eles querem um aparelho mais barato, entendeu? Tem aquele volume de gente, mas eu vejo que a grana está ali no iPhone. É por isso que eu dou um destaque sempre para o Xcode. Para quem não sabe, ele é o IDE da Apple, que permite a gente criar aplicações para iPhone usando a linguagem Swift. Pelo mapa que eu fiz aqui, vocês viram que ele não aceita o VR por enquanto, né? Por enquanto, porque a Apple já fica aí falando, já aparecem umas notícias aí sobre VR sets da Apple, essas coisas, né? Futuramente, uma hora vai aparecer um óculos, alguma coisa, esse VR aí vai aparecer. E é lógico que o Xcode nunca vai compilar aplicação para Android. Pelo amor de Deus, não me perguntem se o ARKit funciona no Android, porque é lógico que a Apple não vai desenvolver uma coisa para funcionar no aparelho da concorrência, entendeu? Então, é lógico não, né? As coisas podem mudar amanhã, mas mercadologicamente falando, a ARKit não roda e nunca vai rodar no Android, tá legal? A intenção da Apple é nunca vender Android, sim vender iPhones, é óbvio. O Unity, vocês viram que ele aceita tudo, ele te permite fazer jogo 2D, 3D, funciona. Aqui, essa parte também, pode ser que alguém aí fique bravo comigo, porque eu coloquei que o Godot e o Unreal, eles não têm nada de VR, nada de AR, e é mentira. Na verdade, alguns headsets, algumas ferramentas de AR funcionam sim para Unreal e para Godot, porém
são poucas e não são todas, tá legal? Se você quiser 100%, quiser usar 100% de todos os headsets, de todos os óculos de VR ou todas as ferramentas ARKit, ARCore, Vuforia e mais algumas aí que existem, você vai ver que é só em Unity. Tudo que os desenvolvedores fazem, eles fazem para Unity, tá? A maioria do tempo vai estar rolando dentro do Unity. A resposta para essa pergunta, qual é a melhor, ela não existe, tá, pessoal? Ela vai depender do que você quer fazer. Todas essas ferramentas são muito legais, elas são muito poderosas, elas te permitem fazer praticamente tudo, né, em questão de jogo 2D e 3D, mas existem alguns pontos ali limitantes, né? E é por isso que eu foco na Unity e no Xcode. Eu tentei explicar para vocês agora, porque Xcode é a ARKit e a ferramenta de ponta, iPhone 11 são as câmeras mais potentes, o ARKit é a ferramenta mais potente de AR, então eu foco ali no Xcode, no Swift e Unity porque é tudo, né? Amanhã vai aparecer um projeto que precise rodar em Android, precise ter um game 2D e também um game 3D junto. Meu, isso aqui no Unity dá para fazer, então é uma ferramenta que vale a pena aprender, vale a pena conhecer, porque eu estou preparado para, por exemplo, fazer um projeto utilizando a ferramenta, né? Então esse é o mapa que eu tenho na minha cabeça. Pode ser que vocês discordem de alguma coisa, exista algum ponto que eu não conheça também, me desculpem, mas olhando assim no panorama geral, se você virar para mim e falar, meu, vamos fazer um projeto, ou quando alguém fala para mim, ah, Tito, preciso fazer um game, preciso fazer um aplicativo, é isso aqui que eu vou sondar. O negócio é 2D ou 3D, vai ter realidade virtual, vai ter AR, vai ser para que plataforma, né? Esses três slides aqui, basicamente é o que a gente precisa saber antes de começar, tá? Desculpem aí me estender tanto, falar tanto até aqui. O primeiro passo agora é você entrar no site da Unity e no site do Visual Studio e baixar e instalar essas ferramentas. Então o Unity Hub ele vai te dar uma série de opções aqui, os seus projetos recentes. No caso eu não tenho nenhum projeto aqui, eu vou criar um novo projeto. Aqui a gente tem alguns templates de projetos com determinadas bibliotecas já carregadas, né? Geralmente a gente vai trabalhar com o jogo 3D, tá legal? O 2D para o 3D do Unity ele é bem parecido, tá legal? Tudo que você aprender aqui no 3D, você vai ver que na hora do 2D você também vai utilizar. Durante essas aulas eu vou usar mais o módulo de 3D, mas mais para frente a gente também vai criar algumas coisas usando o 2D, tá? Aqui você vai dar o nome do seu projeto, então eu vou dar um nome nesse projeto. Tudo que eu for fazendo nessas aulas eu vou guardar nesse projeto para que vocês possam acessar ele depois. E aqui você vai falar em que lugar que você quer salvar esse projeto. Eu vou salvar ele aqui no meu desktop. Dá um create, você vai ter que esperar um pouquinho porque ele vai criar todos os arquivos do projeto. Pode demorar até 1 minuto ou 2 aí para ele criar tudo e carregar esses arquivos e abrir o editor para você, tá legal? Então vamos aguardar. Legal então, pessoal. O Unity acabou de criar todos os arquivos do meu projeto, abriu o editor e é isso que eu vou ter aqui na tela. Na verdade, a gente tem vários editores aqui. Cada aba dessas aqui nos refere a um editor do Unity e você pode fazer várias coisas por aqui, trabalhar animação, trabalhar a sua cena 3D, trabalhar um script e cada uma dessas abas vai ser um editorzinho, tá legal? Então vamos conhecer esses editores. Percebam que esses editores eles são modulares, então eu consigo arrastar ele daqui, jogar na outra janela, fechar, tirar ele daqui, ó, o botão direito, close tab, eu consigo remover eles daqui, consigo juntar uma aba com a outra, né? Então você consegue modularizar isso daqui do jeito que você quiser. Se você se perder aqui, se você quiser trazer o menu ao original, você vê aqui, ó, Window, Layouts, e você tem alguns tipos de layout aqui, e você tem o Revert Factory Settings, que transforma tudo no layout original. Se você usar aqui, ó, e der um continue, você vai ver que ele
voltou todas as abas para o lugar. Existe um atalho que é o Shift Espaço, ele amplia a janela selecionada também, ok? Perceba que ela fica em azul, a janela ativa, tá? Então o Shift Espaço vai trazer ela em tela cheia, ou voltar, ou recolher. Se você vier aqui em Windows, você tem alguns layouts. Eu gosto desse Wide, por exemplo, que você tem a aba Hierarquia e Projeto aqui embaixo, a sua cena, e o inspetor aqui do lado é o essencial, é o que eu acho que é essencial para eu trabalhar. Tá? E aí vocês explorem isso daqui e vejam o que vocês acham mais bacana. O que significa cada uma dessas abas? Decorem de cara logo essas 4 aqui. Ó. Scene é a nossa cena em questão. No caso, a gente está com essa Sample Scene aberta. Hierarquia seria a minha cena em questão, a cena que eu estou editando. A hierarquia seriam os objetos que eu tenho dentro da minha cena. No caso, eu tenho uma câmera e uma luz aqui. A aba Project, que seria o meu projeto do Unity, aquele que demorou alguns minutos para o sistema criar, né, quando eu criei um novo projeto. Aqui dentro eu consigo navegar entre os arquivos, ele é uma espécie de Explorer aqui, tá? E vários arquivos eu tenho aqui dentro. Você não vai ligar para isso aqui, você vai ficar aqui mais na pasta Assets, que vai ser os objetos que a gente vai ter dentro do nosso game. Se você der aqui um botão direito, por exemplo, e Review in Finder ou Show in Explorer no Windows, ele vai te mostrar essa pasta aqui. Ó. Perceba que se eu subir a navegação, essa é a pasta que eu tenho no meu desktop. Deixa eu abrir ela aqui. Então aqui no meu desktop eu tenho o meu projeto. Dentro dele eu tenho alguns arquivos que o Unity precisa, né, da estrutura do projeto do Unity. E eu tenho a minha pasta Assets e dentro da pasta Scenes eu tenho a minha cena que chama Sample Scene, tá? Então essa estrutura de arquivo que eu tenho aqui é a mesma estrutura que eu estou enxergando aqui na aba Project, aliás, os arquivos que eu estou vendo aqui dentro. Tá? Aqui na hierarquia seria a cena, no caso que está aberta, eu só tenho uma cena no meu arquivo, que é a cena que está aberta aqui. Mais para frente a gente vai entender como criam outras cenas, né? E a gente tem aqui o inspetor ele vai te trazer as propriedades do objeto selecionado. Se, por exemplo, eu selecionar a minha cena, não vai ter nada de propriedade, mas se eu selecionar a câmera, você vai encontrar as propriedades da câmera ou da minha luz, né? Então, esse aqui é o editor da Unity, as 4 janelinhas principais. A gente tem outras janelas aqui que eu já vou explicar, mas decore essas 4 de cara e entendam o que é a estrutura do seu projeto, tá legal? Direto, se você jogar um arquivo para a pasta Asset, você vai ver que ele vai aparecer aqui, ele vai ser carregado dentro do projeto e vice-versa. Se você arrastar um arquivo para cá, você vai entender que ele foi criado aqui dentro da pasta, né? Legal. Vamos entender alguns desses botões que servem para a gente navegar no editor de cena. Então, o primeiro passo, acho que é a gente criar um novo objeto aqui. Para criar um novo objeto, um novo item dentro da cena, perceba que você tem um maisinho aqui na hierarquia. Eu também tenho um maisinho na aba Project, que seria para criar arquivos além aqui no meu projeto, tá? Uma coisa é criar um objeto dentro da cena, dentro da hierarquia. Outra coisa é criar um arquivo dentro do seu projeto, né? No caso, eu quero criar um cubo dentro da cena, então eu venho aqui, dou um maisinho, 3D Object, cubo, eu já crio lá um objeto que é um cubo, e a gente vai ter que aprender alguns comandos aqui agora. Então, se eu pegar o mouse e rolar o scroll do mouse, você tem um zoom. Se você segurar o Alt e clicar com o botão esquerdo, você tem o Orbit, você orbita, você olha em volta do objeto. Se você clicar com o scroll, você tem a mãozinha. Para cima e para baixo, aliás, ele também dá um zoom. E se você apertar o F, você cola no objeto. Então, decore esses atalhos aí, ó. Scroll, clique do scroll, Alt, botão esquerdo e F. F cola no objeto. Se você selecionar aqui a câmera e dar um F, ele dá um zoom na câmera, dá um zoom no objeto. Aqui a gente tem um gizmo que a gente consegue ver em isométrico ou perspectiva, consegue ver em cada ângulo do objeto,
né, cada lado da cena, na verdade. Então, geralmente você clica no objeto, dá um F e ele já está no centro da rotação, no centro do orbit. Percebam que esses atalhos que eu usei aqui, eles correspondem a esse atalho aqui. Ó. Se eu aperto Alt, ele passa para o olhinho, né? Então seria esse primeiro ícone que eu tenho aqui em cima. Ao lado a gente tem alguns gizmos de transformar. O objeto transformar seria movimentar, rotacionar ou escalonar. Se você usar os atalhos aqui, você tem o Q já é o primeiro, o W seria Move, Rotate, Scale, Q, W, E, R, e você tem também ó, T, que é o Transforme livre, né? Esse aqui que junta todo mundo, a escala, posição e rotação. E aqui seria algumas edições extra do objeto, no caso ele edita o collider, né, o colisor do objeto. Esse botão aqui seria para ligar esse modo de edição aqui, que tem a ver na verdade com esse botãozinho também e essa ferramenta aqui, né? Por enquanto não vamos mexer nesse botão. O interessante é a gente entender, vamos desligar isso aqui, voltar aqui para o Move, para a mãozinha. O interessante é a gente saber que esses atalhos aqui são a sequência Q, W, E, R, T até o Y aqui, né? A gente tem também o alinhamento do pivô. Pivô, você alinha o gizmo no pivô do objeto, seria no ponto do objeto ou então no centro, né? Se você quiser duplicar o objeto, você dá um Ctrl D, Command D, ele cria um objeto, ele duplica, copia e cola o objeto. Se eu selecionar dois objetos, por exemplo, você vai ver que o centro seria o pivô aqui. Se eu rotacionar, ele gira aqui, ou então cada um no seu pivô. Tá legal? E o global seria se você girar aqui o objeto, ó, você vai ver que a movimentação ainda está para cima. Se você clicar aqui em global, você vai ver que ele está alinhado com a própria rotação. Tá legal? Existe também um outro atalho aqui que é o Shift. Quando você está mexendo com essas ferramentas aqui, o Move, perceba que ele cria um quadradinho, você move em relação à tela, na verdade, tá? Imagine que na minha view tem um plano aqui e o Shift deixa você mover de acordo com esse plano da tela, tá legal? Vamos deixar aqui a orientação em global. Se você ligar esse ímã, você só consegue mexer o objeto grudando ele no grid, tá vendo? Então é uma forma de você duplicar objetos com precisão aí. Legal? Então o Shift ele vai alinhar, ele vai te mostrar esse gizmo do alinhamento. E você tem os atalhos do pivô e do global que são o Z. O Z ele alterna entre pivô e centro e X entre global e local, tá? Então alguns desses botões aqui para vocês conhecerem. Aqui a gente tem o modo de visualização, então eu tenho aqui o wireframe, shaded ou shaded com wireframe. Você tem aqui o modo 2D, seria a visão, né, de frente, que é a mesma coisa que eu vi aqui na vista isométrica, por exemplo, né? A gente tem aqui a lâmpada, que liga ou desliga a influência da luz, os sons, né? Aqui a gente consegue ligar ou desligar o skybox, a imagem de fundo, flare, fog, enfim, se você der um clique aqui ele liga e desliga todo mundo, inclusive o plano de fundo. Aqui ele te mostra quantos objetos você tem escondido. Eu poderia chegar aqui e esconder com o olhinho os dois cubos, por exemplo. Então ligando e desligando aqui, você mostra todo mundo independente dele estar ligado ou desligado aqui. Você controla ele só por aqui, né? Imagine para você aparecer ou sumir a cena inteira, vários objetos. Aqui seria o alinhamento do seu grid, a opacidade dele aqui, né? Esse botão ele vai exibir ferramentas extras, né, de alguns objetos, não são todos que tem. Aqui a gente tem alguns controles da câmera, da minha view aqui, né, o field of view, o clipping da câmera, o plano de corte dela, na verdade, né. Aqui a gente consegue fazer uma busca na nossa cena, então se eu digitar, por exemplo, cam, você vai ver que
Cadê minha câmera? Tá aqui, ó. Ele destacou só a câmera, tá vendo? Então, cube, ó, ele destacou. Então, às vezes você quer buscar um objeto na cena, você pode fazer isso pelo nome. Consigo, então, mover a minha view por aqui também, né? Alternar entre isométrica e perspectiva. Vou cancelar a busca aqui. Tá legal? Então com isso vocês conhecem basicamente aqui a interface, quase toda a interface do Unity em alguns minutos, né? Conhecemos já as principais janelas, esses comandos que a gente tem aqui na tela, né? Esses comandos principais aqui que a gente tem para a gente pilotar a visão aqui durante o editor de cena, tá? E se eu der aqui o play é o run, é para você executar a sua aplicação, então você pode fazer isso pelo atalho ou Ctrl P ou Command P aqui no Mac, ele vai te trazer a execução do seu game, é o seu game funcionando isso daqui. Se você ligar aqui o Maximize on Play, ó, na próxima vez ele toca o game em tela cheia, tá legal? Nesse momento que ele vai executar os scripts, ligar a iluminação, independente do que a gente tiver configurado aqui. Se eu desligar, por exemplo, a iluminação, você vai ver que na hora da execução ela vai estar ligada, ou o Skybox, por exemplo, tá legal? Então com isso a gente já conhece, já tem aí os primeiros passos na interface do programa, já sabe os atalhos principais, basicamente o tempo todo você vai usar esses atalhos que eu falei aqui agora. Então vamos prosseguir. Se você selecionar um objeto, você consegue ver no inspetor as propriedades dele, eu já falei isso. Se você minimizar cada aba aqui, você vai entender que cada um desses carinhas aqui é um componente, é o que ele chama de componente. Então você tem um componente que são os transform, que é a posição, rotação e escala do objeto. Você tem o mesh filter, que seria a geometria mesmo do cubo, né, a ligação dos pontos. O renderizador, disso daqui, o colisor, o material. Então, cada elemento de um objeto 3D, ou de qualquer objeto aqui, ele pode ter propriedades e categorias de propriedades separado em componentes, isso daqui, tá? Então, cada objeto vai ter uma série de componentes e você pode adicionar mais componentes aqui. Vamos fechar aqui a busca. Percebam que você tem várias categorias de objetos para você adicionar nas propriedades do seu objeto no game, tá? Então, fica de olho por enquanto só nessa primeira propriedade aqui, que é o que a gente chama de Game Object, que são as propriedades principais de um objeto. Então, o que dá para a gente fazer por aqui? Vamos aproximar do objeto aqui. Se você clicar aqui, você tem algumas visualizações diferentes do objeto. Então, eu vou deixar aqui no vermelho. Você vai ver o nome do objeto aqui na tela. Se você distanciar, ele some. Ok? Você pode trocar o objeto aqui, o nome dele. Ó. Consigo ligar ou desligar ele. Quando você desliga ele, além dele sumir da renderização, do processamento do game, ele para de funcionar, né? Ele ainda existe na cena, mas ele está desativado, ok? Você tem a tag do objeto, que é uma identificação, que mais a gente vai ver, e a camada que ele pertence, né? Porque você poderia classificar as camadas do game, esconder essas camadas por aqui. Essas são algumas propriedades básicas do objeto. Você tem também os transform, posição, rotação e escala. Você poderia mudar a posição do objeto por aqui. Ó, joguei ele aqui para o 555, coloquei uma rotação nele. Ok? Se você quiser zerar essas propriedades, você clica aqui no 3 pontinhos, reset. Se você quiser, você pode também remover o componente ou copiar e colar um componente no outro objeto, tá legal? Por enquanto, só se atentem a essas propriedades básicas e o transform, mais adiante a gente vai entender outras propriedades aí dos objetos, tá? Se você quiser vir aqui trocar a cor desse objeto, você não vai conseguir, tá? Ele tem um material padrão aqui criado. Vamos aprender a criar outro material para a gente substituir ele aqui. Então eu venho aqui na pasta Assets, pode ser aqui mesmo, ó, dá um botão direito aqui, Create, ou então no maisinho aqui em cima,
você tem o mesmo menu, né? Você tem aqui, ó, Create Material, eu vou chamar de Material Cubo, ok? E aí sim você pode pegar, selecionar ele aqui, clicar aqui na cor dele, albedo é a cor básica dele, né? Então vou pôr aqui um verdinho, pegar o material e arrastar esse material para o meu objeto. Agora se eu selecionar o objeto, você vai ver que você consegue editar o material dele aqui, tá legal? Aqui na edição do material, vamos ligar então nesse momento a nossa luz. Se você quiser também mexer um pouco aqui na luz, essa aqui é uma luz do sol, ela imita, né, a luz do sol. Você vai ver que até existe uma imagem para isso. A única coisa que importa aqui é a orientação dela, tá? Você vai ver que se ela está aqui, ela está projetando a luz para lá. Se você rotacionar ela aqui, você vai mexer na incidência da luz, né? E se você deixar ela olhando para baixo, vamos zerar toda a rotação e posição dela. A posição não importa, tá? E vamos colocar aqui 90 em X, você vai ver que é uma luz tipo de meio-dia aqui, né? Então, a posição não importa, porém eu vou deixar aqui no alto só para a gente ver o ícone. Então, se você rotacionar ela para frente aqui, você vai ver que você tem até um entardecer ali, né? Então, isso aqui seria uma luz para simular a luz do sol. Eu vou deixar então o background, a luz ligado, só para testar um pouquinho o meu material ali. Se você aumentar aqui, ó, Metallic ou Smooth, você tem o brilho do material. Vamos adicionar um outro objeto aqui, melhor para a gente ver o material funcionando. E vamos desligar o wireframe. Ok, então você tem aqui, ó, metálico é o tanto que ele vai ter de reflexo, e o smooth, ó, o espalhamento do brilho, né? Legal, e a cor, então a gente já sabe mexer pelo menos alguma coisa aqui no material, já sabe criar um novo material, aplicar ele no objeto, né? Não é ficar mostrando o editor, né? Isso aqui é legal vocês explorarem, dá para pesquisar bastante aí na internet, dá para mexer bastante, descobrir bastante coisa. O que eu quero ensinar para vocês é programação, né? Eu só falei de tudo isso até aqui para a gente entender que a gente pode criar um objeto e colocar um script nesse objeto para ele funcionar, para ele ter um comportamento, tá? Se você quiser criar e aplicar um novo script aqui, você pode ou já vir por aqui, ó, maisinho, C# script, ou então você pode selecionar o objeto, vir aqui nos componentes dele, ó, add component, new script, e vamos dar um nome aqui, ó, meu script. Vou criar e vou adicionar o script no objeto. Perceba que ele criou um arquivo aqui. Se a gente der um botão direito nele, ó, Review in Finder, ou então olhar aqui embaixo, ó, você vai ver que ele é um arquivo de extensão .C#, tá legal? Então ele é um script C#. Ele já está aplicado na bolinha. Como que eu sei? Eu seleciono a bolinha e eu vamos colapsar esses componentes aqui. Você tem lá os componentes dela e você tem um novo componente aqui agora. Você pode até ligar e desligar ele aqui, que é o meu script, é o script do objeto aqui, tá legal? Se você der aqui um 3 pontinhos Edit Script ou 2 cliques no próprio script, você vai ver que ele vai abrir o Visual Studio para editar o meu script. Nesse caso aqui, eu não vou dar o clique ainda, porque a minha Unity já está configurada para isso. Eu já tenho o Visual Studio configurado como meu editor de códigos, tá? Se você ainda não usou nenhuma vez o Visual Studio, você tem que fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, Unity Preferences, e aí você vai ter aqui External Tools. Deixa eu abrir esse cara aqui. Você tem aqui, ó, External Script Editor, Visual Studio, ou então, se você quiser dar um browse e pegar outra aplicação, no caso eu poderia vir em Applications aqui e pegar o Sublime Text também, tá? No caso eu não vou fazer isso, eu vou deixar o Visual Studio, tá legal? Então cada vez que eu der
2 cliques aqui, ele vai abrir o meu Visual Studio para eu editar o código. E não só abrir para editar, não é só um atalho para abrir para editar. Vocês vão ver adiante que no console ele já te aponta o erro também e ele já te leva para o erro lá no Visual Studio, tá? Então, vamos dar 2 cliques no script, ou então, vou vir na bolinha, 3 pontinhos aqui, Edit Script, espera um pouquinho que ele vai abrir o Visual Studio e vai carregar o meu projeto aqui. Isso pode demorar alguns minutos e nas primeiras vezes que você faz isso, pode ser até que ele peça para você instalar alguma coisa, algum componente adicional, tá? Não precisa fazer nada, é só esperar que ele já está abrindo o meu projeto do Unity no Visual Studio. Legal? Então, abriu aqui o Visual Studio, você vai ver que você tem o seu projeto do Unity aberto, né? Ele está até enxergando a pasta Scenes, só tenho esse script por enquanto. Você não precisa dessa janela aqui do lado, costumo até fechar ela daqui. Qualquer coisa ela está aqui em Exibir, Painéis, Solução, você consegue abrir ela de novo. E aqui a gente tem o nosso script. Vamos aumentar o tamanho da nossa fonte. Você vê aqui, ó, Editar, Visual Studio, Preferências, olha lá, Fontes, e eu vou aumentar o tamanho dela aqui, para vocês enxergarem bem aí. Legal? E você vai ver que a gente tem o nosso primeiro script aqui em C# funcionando, tá? Voltando aqui no Unity, se você selecionar o script, você vai ver que você tem um preview dele aqui, e ele está, mais uma vez, ele está adicionado nesse objeto, na bolinha, né? Então, pela bolinha existir na cena, esse script vai ser executado. Como que eu posso ter certeza que ele foi executado? Vamos fazer alguma coisa aqui, vamos entender primeiro esse script e começar a entender a linguagem C# a partir de agora. O que esse script é? Ele é uma classe de C#, não se preocupe que eu vou fazer vocês entenderem o que é classe. Essas linhas em cinza quer dizer que ele não está usando, ele está importando 2 bibliotecas de comandos aqui e não está usando. A única que ele está usando é o Unity Engine, tá? Então eu posso até apagar essas 2 linhas aqui, que por enquanto elas não fazem nada. Essa classe ela chama MeuScript. O nome dessa classe pública aqui tem que ser o mesmo nome do meu arquivo C#. Se isso aqui tiver diferente disso, o script vai dar erro. Ele é do tipo MonoBehavior. MonoBehavior é um script, vamos dizer assim, padrão de um objeto do Unity, tá legal? O comentário é feito com barras duplas, então qualquer coisa que você escrever depois da barras dupla, ele vai ser ignorado, é só para você comentar o seu código isso aqui, tá? Outra maneira de comentar o código é você usar barra asterisco, asterisco barra, então você conseguiria fazer um comentário de múltiplas linhas aqui, ok? Só para vocês entenderem por que ficou verde ali, né? Aqui a gente tem, na verdade, 2 funções. Vamos também apagar esse outro comentário. Dentro dessa classe, percebam que a classe ela começa com uma chave e ela termina. Aqui dentro a gente tem um escopo, na verdade. A gente tem é como se fosse o limite da função, onde ela começa, onde ela termina. Você não pode tirar isso daqui, senão vai dar erro no seu script. Dentro dessa classe a gente tem 2 funções. Como que eu sei que é uma função? Por causa do nomezinho aqui, void, mais adiante a gente vai entender. Mas essas funções elas também começam e terminam, começam e terminam. Quem são essas funções? São a função, quando a cena é executada, quando eu dou play no Unity, ele executa essa função quando o objeto começar, no caso o objeto seria a bolinha, porque é ela que tem o script. Então essa função ela vai ser invocada, ela vai ser chamada quando a aplicação começar, e aqui quando a aplicação estiver sendo atualizada. Isso vai depender do frame rate do computador. Se o seu computador estiver tocando o jogo a 30 quadros por segundo, isso aqui vai ser chamado 30 vezes por segundo, basicamente essa ideia, tá? Mas mais adiante eu explico um pouco melhor. Vamos fazer um log aqui, vamos mandar ele exibir uma mensagem na hora que esse script for executado. Então eu vou escrever aqui print e eu vou imprimir hello world. E eu vou usar ponto e vírgula no final. Perceba que ele ficou um vermelhinho ali, esperou o ponto e vírgula e sumiu.
Isso daqui é um comando para você exibir um valor no console. No caso, eu estou exibindo uma palavra, começo abrindo aspas e termino fechando aspas, porque isso aqui é um string, é uma cadeia de caracteres, é uma cadeia de letras, é uma sequência de letras, né? Preciso salvar o meu script para que ele funcione. Perceba que tem uma bolinha aqui do lado do nome do script. Quando eu dou Ctrl S, Command S, ele sumiu a bolinha, ficou o X, quer dizer que o script foi salvo. Volto para o Unity, você vai perceber que ele dá uma carregadinha ali, ele dá uma demorada, ele está carregando o script novamente. Se não tiver nenhum erro, não vai aparecer nada aqui embaixo. Eu vou executar novamente a aplicação e você fica olhando aqui embaixo, você vai ver que, olha lá, ele imprimiu a minha palavra Hello World aqui, tá legal? Isso aqui é o console, ó, se eu der 2 cliques nele, ele vai abrir uma janelinha, tá legal? Se você der 2 cliques na mensagem Hello World, ele te leva para a linha que está imprimindo o valor aqui para você. No caso, se tivesse um erro, ele também te levaria para a linha que está apontando o erro. Então a gente usa isso para depurar a nossa aplicação, tá? Eu vou só fazer uma coisa, eu vou desligar o Maximize on Play e vou executar novamente a aplicação só para o console aparecer aqui. E aí eu vou pegar o console e vou grudar ele aqui no menu do lado e eu tenho o console aqui embaixo, tá? Então, pelo console que a gente vai exibir mensagens de status, de erro, depurar um monte de coisa. Então, esse cara aqui a gente vai ter que brincar bastante com ele antes da gente partir para a programação do jogo. Não adianta você querer programar uma cena complexa aqui, cheia de coisa, se você não souber olhar bem, analisar bem o que está acontecendo por trás da aplicação, e toda hora a gente vai ter que ficar fazendo log aqui, vai ter que ficar depurando erro, vendo o que está acontecendo, para entender a nossa aplicação, tá? Então, essa ferramenta vai ser muito útil o tempo todo aí pra gente, tá? Voltando aqui no meu código, eu vou então agora imprimir um outro valor no evento update. Então eu vou escrever aqui, ó, print, eu vou imprimir um número aqui, o número 100, tá legal? Vou dar um ponto e vírgula e vou salvar novamente e executar novamente. Percebe que quando você volta para o Unity, ele espera um pouquinho, ele recarrega e agora eu executo de novo. Olha o que está acontecendo aqui. Se eu subir a barrinha do console, a rolagem aqui para cima, você vai ver que ele imprimiu Hello World uma única vez, porque o Hello World estava no evento Start, e o Update ele está imprimindo várias vezes por segundo. Se eu abaixar aqui, vamos dar um Clear para limpar o console, perceba que ele já encheu o console de novo do número 100 aqui. Então, várias vezes por segundo ele está executando essa função aqui, a função update, tá legal? É aqui que o nosso game acontece. É aqui que você vai mover um objeto para frente, verificar alguma colisão, eventos que acontecem constantemente, que precisam ser atualizados constantemente, você vai verificar por aqui, tá? Existem outros eventos também. Existe o evento awake. Awake seria antes do start. Awake seria quando o objeto, quando a aplicação acordar, na verdade, né, quando ele começar a criar os objetos na cena, ele já dispara o awake. Tem a função fix update também, que seria depois das simulações físicas, né? Enfim, essas duas são as básicas quando começa a aplicação e quando atualiza a aplicação. Mais adiante vocês vão entender que essa classe aqui retorna outros métodos, outros eventos aí pra gente também, pra gente usar na execução do game, tá? Outra coisa também é que vai ser muito comum vocês verem alguém imprimindo uma mensagem utilizando debug.log, e também meu debug.log é um print também, só que dependendo da classe que você estiver usando, o print às vezes não vai existir, pode ser que ele dê um erro, aí você tem que usar o debug.log. O debug.log ele funciona em qualquer lugar, em qualquer código, por isso você vai ver que é mais comum as pessoas usarem ele, mas no caso eu vou usar o print, que é mais rápido de você escrever, né? E ele vai funcionar em quase todas as classes que pertencem aqui ao MonoBehavior. Então bacana. Esse script aqui, lembrando que ele está adicionado,
ele está adicionado nesse objeto, né? Então esse objeto, quando ele aparece na cena, o script é executado. Eu vou remover ele daqui, só para vocês verem que ele não existe mais, e eu queria mostrar, na verdade, o script ele pode existir em qualquer coisa na cena, tá? Se eu pegar esse script e adicionar ele na câmera, por exemplo, sempre vai ter que ter uma câmera na aplicação, né? Então por isso é muito comum o pessoal adicionar o script na câmera. Se eu executar isso novamente, você vai ver que ele está executando aqui, se eu vier no console, está rolando, né? Ou então, você poderia até, de repente, vamos remover o script da câmera, removi, só adicionei para mostrar para vocês. Uma prática muito comum também é a gente adicionar um objeto vazio. Se você vier no maisinho aqui, você tem o empty, ó, create empty. Ele cria um game object. Pode ver que ele não tem nada nesse game object, ele só tem o componente transform, posição, rotação e escala, né? É muito comum os desenvolvedores criarem um objeto chamado Game Engine. Isso aqui seria o funcionamento do nosso jogo, e aí você poderia adicionar o script nesse Game Engine. Você vai ver que agora ele tem um script aqui funcionando, e se eu der o play, não tem script na câmera, não tem na bolinha, porém ele está funcionando, ele está printando aqui no console, porque o script está adicionado no objeto vazio. Basta então esse script existir na cena, ele estar adicionado em alguém na minha cena para ele estar funcionando. Tá legal? Então eu vou deixar dessa forma aqui. Game Engine não é nenhum nome especial, ele pode ser o nome que eu quiser aqui, vou até deixar junto. E eu só estou usando essa prática porque é muito comum entre os desenvolvedores, tá? Você só percebam uma coisa, quando eu adiciono o script aqui, ele está se referindo a esse objeto, tá? Então se eu quiser, por exemplo, acessar as propriedades da bolinha, dependendo do que eu estiver fazendo, às vezes o mais sensato seria eu adicionar o script na bolinha, né? Game Engine seria uma programação referente a todo mundo que está aqui na cena, né? Então, se eu quiser fazer uma coisa entre a bolinha e o cubo, ou, né, entre o personagem e a moedinha que ele vai pegar, ou o inimigo, então, às vezes compensa a programação estar atrelada a esse objeto, ou não. Às vezes é uma programação só para fazer esse objeto fazer determinada coisa, o script pode estar associado a ele propriamente, né? Tudo vai depender da visibilidade dos objetos na nossa programação. Isso a gente vai entender com mais calma e praticando e conforme a gente for progredindo aí, tá legal? Então, por enquanto, como eu vou ensinar bastante lógica de programação para vocês, vocês vão ver que eu vou apagar todo mundo aqui, inclusive eu vou dar um delete para a gente não se confundir, e vou deletar e vou salvar aqui minha cena, vou deletar até a luz aqui, e vou deixar só minha câmera e o Game Engine, que é um objeto vazio, que eu criei ele aqui, para vocês perceberem que eu tenho minha programação funcionando tudo direitinho, tá? Eu vou desligar a luz, o plano de fundo também, e quando eu der o play, nada vai acontecer, você não vai ver nada, você só vai ver a cor do fundo aqui. Se quiser remover o Skybox também é selecionando a câmera e remove ele aqui, ó. Muda de Skybox para cor sólida. Eu vou deixar isso aqui. Sempre que eu executar minha aplicação, não vai acontecer nada. Porém, a gente vai ver tudo pelo console aqui, tá legal? Nas próximas aulas eu vou ensinar bastante lógica, bastante C#. Então, vocês vão ficar de olho nesse console aqui para a gente aprender programação, algoritmos bastante antes de a gente começar o nosso game, tá? Lembrando também que o console ele serve para a gente depurar erros, tá? Se eu vier aqui e fizer, colocar um caractere que não existe aqui, ó, ele vai dar um erro na minha aplicação, tá? Principalmente se eu salvar isso aqui e voltar para o Unity, você vai ver que ele já apareceu aqui um erro, tá legal? Se você clica no debug, ó, ele já te fala em que script que está dando erro. Então, isso é o principal para você se tornar um bom programador. É você saber achar os erros, saber ir no Google, saber ir no fórum da Unity, no Stack Overflow e achar esses erros aqui e depurar. Mas o próprio
depurador aqui do Unity, ele já vai te dar um monte de pistas. Muitas das vezes você não vai precisar nem recorrer à internet, nem recorrer a ninguém, porque você já vai seguir as pistas que ele está te dando. Ele já está falando aqui que o erro está dando na linha 7, no caractere 9. Então vamos dar 2 cliques aqui no erro. Ele já pulou para o script, abriu aqui a abinha do script, já está na linha 7. E se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, foi aqui que deu erro, tá vendo? Então, isso daqui já vai dizer muito pra gente aonde que está o nosso erro. Você pode remover a linha também, compilar de novo, ver se está dando certo. Com isso você vai achando, se aproximando cada vez mais do que está errado, tá? Um erro muito comum é o pessoal esquecer o ponto e vírgula, né? Cada comando aqui no C Sharp precisa terminar com ponto e vírgula. Se você remover isso aqui, salvar e vier para o Unity, você vai ver que ele nem compila, tá? Se você der o play aqui, ó, tem que arrumar todos os erros antes de compilar. Aqui ele já está falando, ó, está esperando, ó, expected, ponto e vírgula. Sempre que você olhar aqui, expected, ponto e vírgula, saiba que você esqueceu do ponto e vírgula, tá? E aí aquele negócio, ele já te indica também a linha e a coluna do erro, e 2 cliques, ele já te leva para o script, tá legal? Inclusive ficou aqui a cobrinha vermelha, então você já mataria que o erro aqui é o ponto e vírgula, tá? Então isso é muito importante. Eu falo essas coisas aqui, parece meio óbvio para quem já programa, mas para quem está começando, isso aqui é o mais importante, é você saber chegar no erro. Programação exige muita paciência, exercite a sua paciência se você quiser progredir nisso daqui, e tenta ficar de olho nas pistas que o compilador vai dando para você. Não funcionou as pistas que ele te deu? Copia esse erro daqui, vem aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V, vai lá no Google, vai lá nos fóruns da Unity, tá legal? E aprenda a resolver, a sanar esses problemas que eles são o tempo todo. Um programador, ele trabalha resolvendo erro, depurando a aplicação aqui o tempo todo, tá legal? Então eu já falo isso para vocês, exercitem aí a paciência, respira fundo, pensa 2 vezes, se você tiver irritado, não está progredindo, faz outra coisa, depois volta, que às vezes você clareia a sua visão nesse intervalo, né? Isso é muito importante, ter uma grande paciência para trabalhar com isso aqui o tempo todo, tá? Então, fica aí minhas dicas de programação para vocês, e vamos agora começar de verdade a nossa programação. A gente já estudou aqui o editor do Unity todo, já sabemos todas as janelas, os comandos, como que a gente cria alguns objetos, como que a gente cria um script, como que a gente usa o nosso Visual Studio como editor de scripts, qual é a anatomia básica de um script, né? Então, a partir de agora, começa a nossa saga na programação C Sharp, tá legal? Ao longo das próximas aulas eu vou ensinar lógica e algoritmos em C Sharp para vocês. Então, leve muito a sério esse conhecimento. A grande maioria das pessoas que mexem com Unity só sabem ir lá, pegar alguns objetos prontos e montarem a cena. Fica uma coisa muito legal, mas você não consegue ter um controle, você não consegue ir além em muitos dos casos, tá? O que eu quero ensinar para vocês é criar um embasamento. Eu quero que vocês saibam cada uma daquelas pecinhas do Lego, aquelas pecinhas pequenininhas, para começar a juntar uma pecinha com a outra e, com o tempo, construir módulos maiores e casas e carros e cidades e prédios, e com o tempo vocês vão estar montando a cidade inteira, tá legal? Essa que é a ideia aqui. A gente vai começar lógica de programação em C Sharp, vai entender cada objetinho, cada tipo, o que ele faz, vai juntar, vai manipular cada um desses tipos para criar estruturas mais complexas, e lá na frente a gente vai pegar os objetos do Unity e vai utilizar tudo isso que a gente aprendeu aqui, toda essa parte da lógica, da linguagem C Sharp, da sintaxe da linguagem, e vamos aprender a juntar tudo isso lá na frente com os nossos objetos, modelos, cenas e animações, tá legal? Então eu quero abordar essas aulas aí de uma maneira
bem diferente do que eu já vinha fazendo e já vejo na internet, que é para a gente entender a programação mesmo aqui no Unity. Tá legal? Então, a partir de agora, iniciamos nossas aulas de lógica e algoritmos utilizando a linguagem C Sharp. Esquece um pouco do Unity, esquece do editor, esquece dos modelos, luzes e coisas bonitonas e vamos nos preocupar com a linguagem e com o funcionamento da linguagem C Sharp em todo esse ambiente aqui que a gente montou, que a gente chegou aqui até agora, tá legal?